A tarifa do transporte ferroviário de mercadorias no troço Nacala-Lixinga vai reduzir para 2.150 meticais. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Por ora, o Presidente da República foi hoje atribuído o título de Doutor Honoris Causa em Relações Internacionais pela Escola de Diplomacia e Relações Internacionais de Genebra pelos seus esforços para a paz em Moçambique. Pelo serviço da paz e harmonia nacional, por estender a mão de forma generosa, mesmo aos seus oponentes. Este meio otorgado o título de doutor honoris causa, portanto, em Relações Internacionais. Foi pelas mãos do reitor da Escola de Diplomacia e Relações Internacionais de Genebra que Filipe Nunes recebeu o título e a imposição de insígnias de doutor honoris causa em Relações Internacionais. A escola justificou o título pelo fato do Presidente da República se esforçar para garantir a paz no país. No seu discurso, Filipe Nunes disse que os seus esforços como chefe de Estado é de governar por exemplo. Os acordos são vitais, mas não bastam em si mesmos. A nossa própria experiência confirma que há que criar em paralelo uma cultura nova, uma cultura de diálogo permanente e construtivo, sem receios nem preconceitos. É esta a nossa aposta, sabendo que essa cultura deve ser promovida pelo exemplo dos dirigentes na sua conduta política e pessoal e no modo como defendem os interesses nacionais acima de qualquer outro interesse. Estamos convictos que, com a paz, aprofundaremos as bases de um Moçambique mais aberto, democrático, inclusivo e equitativo. Pensamos, pois, que é tempo de sarar as feridas. Filipe Nunes assumiu ainda o compromisso de garantir o diálogo permanente e a inclusão. Acreditamos, por maioria de razão, que partidos políticos que pugnam genuinamente pela democracia não se guerreiam por meio de armas. Muito menos esses partidos se podem orgulhar em empunhar armas contra o Estado constitucional, democrático e de direito em que operam. Um partido político armado é uma negação grosseira à própria essência da democracia. Por isso, Sr. Presidente, estamos seguros que os nossos esforços de negociação por uma paz definitiva em Moçambique serão coroados de êxitos. Na ocasião, recordou o missionário suíço Henri Junod pelo seu papel na formação de nacionalistas moçambicanos. Foi nesta mesma missão de Ricacha que estudaram muitos dos nacionalistas que vieram a construir a Frente de Libertação de Moçambique. O primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, o Dr. Eduardo Mondlane Chivambo, estudou na missão suíça de Ricacha. Relembro o missionário Henri Junod, esta figura tão querida no nosso povo, para falar de um assunto que tem tudo a ver com esta cerimônia, a educação. Educação como pilar da construção do futuro de uma nação. Esta é a preocupação central da nossa ação governativa. A Escola de Diplomacia e Relações Internacionais foi fundada em 2003 e forma diplomatas provenientes de vários cantos do mundo. Por outro lado, o Presidente da República anunciou hoje que as taxas de juros baixaram para 18% desde ontem, o que cria um bom ambiente para que as pequenas e médias empresas expandam seus investimentos e convidou empresários suíços a investirem em Moçambique. O Presidente da República participou esta terça-feira no Seminário Econômico Moçambique-Suíça, que reuniu empresários moçambicanos e suíços, onde discutiu-se a oportunidade de negócio em Moçambique. Na ocasião, o chefe de Estado anunciou a redução de taxas de juros. Para os empresários moçambicanos, colhemos uma boa notícia, que a taxa de juros baixou por 18%, o que significa que as condições para negócio estão criadas e para superar dificuldades que há 12 ou 13 anos atrás vivemos. E também está comigo a informação que acho que devem ter, e que a disponibilidade do Banco Africano para exportação e importação, de providenciar também disponibilidade de fundos, bem como fundos da África e Índia, que também querem participar no desenvolvimento do setor privado nacional.
Portanto, vamos capitalizar essas oportunidades. E aproveitou a ocasião para convidar empresários suíços a investir em Moçambique. É nossa expectativa que o tecido empresarial aqui presente saiba aproveitar as excelentes relações diplomáticas entre os governos dos dois países para forjar parcerias tangíveis que concorram para a viabilidade de ganhos mutuamente vantajosos, com impacto no desenvolvimento de Moçambique e da Suíça. A nossa relação político-diplomática, por muito boa que seja, só terá sentido o seu real valor se conseguir impulsionar uma cooperação econômica e empresarial geradora de benefícios que mudem para o melhor a vida dos nossos cidadãos. Ainda esta terça-feira, Filipe Nunes recebeu o diretor-geral da Organização Internacional de Migrações e depois foi visitar a sede da ONU-SIDA, que agradeceu o apoio dos parceiros no financiamento, tratamento e prevenção do HIV-Sida em Moçambique. Houve momentos que fiquei desesperado porque a nossa capacidade financeira, através dos nossos orçamentos, não permitia assegurarmos a continuidade do tratamento, mesmo para aqueles que já tinham iniciado o tratamento. Quero agradecer mais uma vez os apoios internacionais, incluindo desta organização, que fizeram com que este nosso desespero devolvesse a esperança e temos retomado o tratamento aos que precisam. A ONU-SIDA saudou esforços do governo na redução da transmissão do HIV-Sida de mãe para os bebés e o alargamento do acesso a antirretrovirais. Já os empresários moçambicanos que acompanham a visita do Presidente da República à Suíça receberam a informação da redução das taxas de juros com muito agrado e dizem que simboliza o início de uma nova era na economia moçambicana. Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado nos últimos 2 anos é exatamente a questão da taxa de juros. As empresas não podiam funcionar de maneira óptima porque a taxa de juros era muito elevada. Não podemos ir ao banco, não podemos financiar os nossos projetos. E acreditamos que este é o princípio de uma nova era em que as empresas vão poder financiar os seus projetos através de empréstimos bancários e é muito positivo. É um sinal muito positivo, dá um outro balão de oxigênio, uma esperança aos investidores, não só às empresas nacionais, mas para novos players que queiram entrar para o mercado. É uma notícia apetecível, que estávamos todos à espera que as taxas de juros começassem a ser reguladas. Estavam exorbitantes, insuportáveis para quem quisesse investir no setor produtivo. Para nós, empresários que operamos em Moçambique, e também para os empresários que estão interessados em investir em Moçambique, é muito importante. É um sinal, a redução da taxa de juros é um sinal que os países está a voltar a ser muito interessante. Os empresários precisam do setor bancário mais dinâmico. Nós temos hoje visto a chegada no aeroporto, o problema da paz efetiva que sabemos está sendo resolvido. Hoje temos companhias aéreas a operar dentro do país, os preços vão baixar e há mais que vão entrar, sabemos que os preços vão baixar ainda mais toda esta conjuntura, todas estas coisas estão a acontecer no país e agora com esta informação das taxas, isto vai impulsionar e vai incentivar o investimento. É uma luz no fundo do túnel, era isso que nós precisávamos. Moçambique precisa de um impulso, as empresas, as PMEs precisam de um impulso financeiro e um dos pacotes que fez com que os empresários viessem à Suíça foi exatamente vir buscar um potencial e um apoio financeiro. E isto para nós é de mais-valia. Com as baixas de taxas de juros para 18%, para nós é mesmo uma bênção. É muito bom, é bom este tipo de baixar as taxas de juros. O que é que tem vantagem para isso? Para nós empresários, vamos fazer o turnover mais e vamos conseguir corresponder ao mercado. A Corranha, acionista maioritária do Moza Banco, acaba de assinar um memorando de entendimento com a Rise Fund para a entrada deste fundo africano no capital social do Moza, com uma posição minoritária na estrutura acionista. Segundo um comunicado de imprensa recebido pela STV, para além da Rise Fund entrar no Moza Banco, o acordo prevê também a intenção do Moza Banco adquirir o Banco Terra, instituição financeira moçambicana, participada pela Rise Fund,
Caso esse objetivo seja concretizado, o Mozabanco vai assumir-se como um dos 3 principais bancos do sistema financeiro moçambicano. Tanto para a Coanha e a Rise Fund, o entendimento alcançado entre as duas instituições vai permitir melhores serviços financeiros para o mercado moçambicano, garantindo também uma maior inclusão dos cidadãos no sistema financeiro. A Rise Fund é um fundo criado para investir no mercado financeiro da África subsaariana e conta com ativos avaliados em mais de 660 milhões de dólares, distribuídos por mais de 10 países. É uma iniciativa da Rabobank, o segundo maior banco dos Países Baixos, o Norfund, o Fundo Norueguês de Desenvolvimento, e o FMO, que é o Banco Holandês de Desenvolvimento. A Coanha é o fundo de pensões do Banco de Moçambique, que foi selecionado em 2017 para recapitalizar o Mozabanco, que estava em dificuldades financeiras. Afinal, a dívida que os clientes têm com os CFM não é problemática, porque ainda não venceu o período de pagamento dos serviços prestados. O presidente do Conselho de Administração da empresa ferroportuária esclarece ainda que a dívida de 60 milhões de dólares, neste caso, que o ministro Carlos Mesquita se referiu há uma semana, já é de 33 milhões de dólares. A empresa precisa de ser mais eficiente na cobrança dos seus créditos, que atingiram valores próximos de 60 milhões de dólares em 2017. Sobre essa matéria, é imperativo que se faça um trabalho profundo e sério junto dos clientes que se apresentam como maiores devedores. É também urgente que se indique um responsável e um prazo de cobrança desses valores. O Conselho de Administração tem que controlar o cumprimento dessa atividade e monitorar regularmente esse indicador para que situação idêntica não se repita. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, falava na abertura da reunião de diretores dos caminhos de ferro de Moçambique na semana passada. Vamos ter mais uma redução. O PCA dos CFM, Miguel Matabel, explica que não se trata de uma dívida problemática, porque os pagamentos demorados estão previstos nos contratos. Aqueles 60 milhões de dólares, de facto, ocorrem porque nós temos contratos com os concessionários em que os pagamentos são feitos depois da faturação, então eles têm 30 dias para proceder a pagamento. Também temos contratos trimestrais, então, onde nós faturamos e o pagamento é feito 3 meses depois. Quer dizer que ainda temos alguns pagamentos a serem feitos até o fim de março. Pagamentos feitos na base da faturação, não é? De dezembro. Este é um ponto. Ainda temos outro ponto, é que nós temos contratos em que são na base de take or pay. E esses contratos na base do take or pay depois são avaliados no fim do ano quem paga quem. O que acontece é que, de fato, nós estamos em posição favorável. Portanto, temos dinheiro a ver no fim do ano. Matabel avança ainda que a informação disponibilizada por Carlos Mesquita foi baseada no relatório entregue ao Ministério dos Transportes e Comunicações no dia 15 de janeiro de 2018 e que a realidade atual é outra. Seja como for, é preciso explicar que aquilo que estávamos a falar, como dizíamos, de 60 milhões de dólares, hoje a avaliação que é feita é já recebemos dinheiros e agora estamos na ordem de 27 milhões de dólares. Portanto, podem ver que já há um volume de dinheiro que foi recebido. A dívida dos CFM deverá estar a níveis mais baixos ainda no final de março próximo. Nas contas que nós estamos a fazer, estamos a ver até março pelo menos mais 12, 13 milhões de dólares nós vamos ter. Neste momento, os CFM contam com 20 clientes de grande dimensão e outros 100 de pequena dimensão entre concessionários e beneficiários de operações ferroportuárias.
A tarifa do transporte ferroviário de mercadorias no troço Nacala-Lixinga vai reduzir para 2.150 contra os anteriores 2.900 meticais por tonelada. A redução resulta de um consenso alcançado entre o Governo e o corredor logístico de Nacala em resposta a uma preocupação apresentada pelo Conselho Empresarial de Niassa a quando da visita do Primeiro-Ministro àquela província. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, visitou a província de Niassa há cerca de 2 semanas. Na ocasião, reuniu-se com o Conselho Empresarial Provincial, que queixou-se das altas tarifas cobradas na linha Nacala-Lixinga para o transporte de mercadorias. Em resposta, o Governo e o corredor logístico de Nacala alcançaram um consenso para reduzir a tarifa em 26%. A tarifa a cobrar passa a ser de 2.150 meticais por tonelada, contra os anteriores 2.900 meticais por tonelada. O Governo e o corredor logístico de Nacala também acordaram a disponibilidade regular de comboios para transportar mercadorias. O corredor logístico de Nacala, do Norte, concessionário e operadora da linha de Nacala, abordou igualmente a componente da disponibilidade regular do Serviço de Transporte Ferroviário de Mercadorias no troço Nacala-Lixinga, tendo sido acordada a prossecução da realização de comboios mistos, passageiros e carga, durante os quais estarão disponíveis 5 vagões que podem aumentar em função da demanda. A decisão foi anunciada na 6ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, na qual o Governo aprovou o decreto que revê as custas judiciais e apreciou o guião de monitoria da campanha agrária e pesqueira 2017-2018 pelas brigadas do Conselho de Ministros. Enquanto isso, a Assembleia da República diz que está a trabalhar com maior urgência na avaliação da proposta de revisão pontual da Constituição. Entretanto, o presidente da primeira comissão, Edson Macuacua, afirma que poderá ser necessário mais tempo que os 15 dias anunciados inicialmente para emitir um parecer sobre a proposta. Edson Macuacua argumenta que, devido à sensibilidade da lei, é preciso ouvir todos os intervenientes da comissão, de modo que não haja nenhuma falha. Sobre a necessidade ou não de um referendo, a primeira comissão diz que só poderá se posicionar após terminar a avaliação da proposta submetida pelo Presidente da República. Esperamos que o mais breve possível a comissão possa concluir o trabalho que está a realizar e que possamos partilhar as conclusões a que a comissão terá chegado, tendo em conta que esta é uma matéria de interesse nacional e de urgência. Ainda esta terça-feira, a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, recebeu o embaixador espanhol no Parlamento, onde o tema da descentralização esteve também na mesa de debate. Cada país tem que ter o seu próprio modelo, porque vai depender de sua história, de suas tradições, de seus costumes. Ninguém pode dar lecções a ninguém. Fiquei feliz quando o seu embaixador disse que não há receita, porque não há mesmo, depende das condições objetivas de cada país. Numa outra abordagem, Verónica Macamo disse esperar que a 7ª sessão da Assembleia da República, que arranca esta quarta-feira e cujo tema central será mesmo a revisão da Constituição, seja mais produtiva. Se calhar teremos que rever algumas datas em função das eleições de Nampula, mas não há dúvida que uma sessão está preparada. A questão da revisão da Constituição vai, sem dúvida, ocupar, portanto, uma parte considerável do nosso espaço. No encontro entre Verónica Macamo e Álvaro Alabarte, anunciou-se a vinda da Presidente do Parlamento Espanhol entre os dias 2 e 4 de abril, com o objetivo de reforçar a cooperação. A Comissão Política Provincial do Movimento Democrático de Moçambique, em Nampula, anunciou esta terça-feira o seu apoio ao candidato do partido da Renamo na segunda volta da eleição intercalar para a escolha do presidente do município.
A decisão do Movimento Democrático de Moçambique foi tornada pública esta terça-feira. Em comunicado, foram apresentados aos membros 4 pontos em que se determina o apoio à candidatura de Paulo Vahanle, do Partido Renamo, na segunda volta da eleição intercalar no município de Nampula. Em respeito aos valores e princípios do MDM, usando das competências delegadas pela direção do partido, a Comissão Política Provincial determina: 1. Apoiar a candidatura do candidato Paulo Vahanle, candidato do Partido Renamo. 2. Orientar os seus membros e simpatizantes para depositarem o seu voto no dia 14 de março ao candidato Paulo Vahanle. 3. Apelar os munícipes que participem na campanha e na votação de uma forma democrática e livre das amarras materiais. 4. Que esse processo se transforme numa festa democrática e de consolidação do voto direto na eleição do presidente do Conselho Municipal. O recém-criado Partido Liberal para o Desenvolvimento Sustentável, inicialmente designado por Projeto Mahamuda Amurani, iniciativa em que fazia parte o malogrado edil, também garantiu votos ao candidato da Renamo. Nós somos um movimento, somos um partido de oposição. Partindo do princípio, quando se é partido de oposição, apoia a oposição. A luta principal é de ver mudanças. Então, qualquer indivíduo, qualquer partido, qualquer organização que tenha uma indicação de que este pretende para a mudança, nós apoiamos isso. Mas quem? Neste momento apoiamos claramente a Renamo. O ideal do cidadão de Nampula e da província era de ver o município governado por uma organização que não seja feliz. A segunda volta da eleição intercalar para a escolha do próximo presidente do município de Nampula realiza-se a 14 de março. Seguimos com notícias no Jornal da Noite. Criminosos invadiram a casa do vereador dos transportes no município da Matola e incendiaram 2 viaturas na noite de ontem. O município suspeita que o ataque seja uma intimidação devido a ações de combate à corrupção promovidas pelo vereador. Na ocasião, com recurso à gasolina, o grupo incendiou pneus e de seguida colocou-os sobre estas 2 viaturas, sendo uma de marca Ford Ranger de uso protocolar do vereador, que ficou gravemente danificada, e a outra particular de marca Toyota Mark X, que pertence ao irmão do vereador. O fogo foi controlado cerca de 30 minutos depois pelas vítimas e moradores que acorreram ao local para evitar danos maiores. Esta terça-feira, o município da Matola reagiu ao caso, tendo afirmado que o mesmo pode estar relacionado com o desmantelamento de um esquema que envolvia funcionários do município que se dedicavam à falsificação de licenças de circulação de caminhões. Porque temos a dizer que, como está a decorrer uma operação com vista ao controle de licença e taxa de circulação, detectamos algumas licenças, taxas de circulação falsas, que conduziram com detecção de 3 funcionários nossos que estão a responder criminalmente. Fica claro que pode estar relacionado com esta operação, que visa a combater todos os esquemas fraudulentos que têm realizado a instituição. Assim, o município pondera garantir segurança ao vereador vítima da vandalização, enquanto decorre campanha de combate à corrupção no pelouro que dirige. Primeiro, vamos intensificar o trabalho de combate a esses esquemas fraudulentos e medidas internas serão tomadas com vista a proteger as individualidades. Este processo está a nível de polícia especializada para apurar os verdadeiros autores e responsabilizar. O ataque acontece cerca de uma semana depois da detenção de 3 funcionários na variação dos transportes e da apreensão de 14 caminhões por uso de licenças falsas. Vamos fazer uma breve pausa. Voltaremos com mais informação. Até já.
Basquetebol de primeira é no seu canal de eleição. De 3 de março a 16 de junho, as estrelas da modalidade da bola ao cesto irão brilhar na STV Notícias. Os espetáculos, os afundanços, os desarmes de lançamento, os ajustes técnicos, a emoção. 7 equipas em masculinos e 6 em femininos dão corpo a Engine Maputo Basket, campeonato da cidade. Afrika, saboni gojeći. Afrika, saboni gojeći. Afrika, tegumito. Africa, Africa, oh Africa, goodbye. E quando falamos de Climane e das principais atrações da província de Zambésia, na área de turismo, nos referimos às praias, ao mar, à fauna bravia, às águas térmicas e ainda ao património histórico-cultural das suas terras e populações. Moçambola 2018 vai começar. No dia 3 de março, no jogo de abertura, o Chibute Futebol Clube recebe o Desportivo de Nacala para uma partida cheia de emoções. Um espetáculo que será abrilhantado com a atuação de Miss Tabau, grupos locais e paraquedistas. Acompanhe todos os momentos em direto e exclusivo a partir das 14h45 na STV e STV Notícias. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. Da concepção do projeto em papel a uma realidade no terreno. Chama-se Sofia Danilo e desde cedo descobriu sua inclinação em desenhos. Cursou arquitetura e há 2 anos decidiu abraçar a área. Ser arquiteto é uma missão que requer estudo todos os dias. Nós aprendemos com as pessoas, aprendemos com o meio em que estamos inseridos e somos obrigados a pesquisar constantemente para poder oferecer o melhor. Antes de falar do espaço, dizer que a arquitetura é a arte que abriga atividades humanas, ou seja, o que nós fazemos, a nossa arte é para poder oferecer às pessoas um melhor conforto, melhor estar, melhor lazer, melhor educar, melhor estudar, melhor saúde, né? Quando se trata de hospitais e outro tipo de infraestruturas. Este espaço é um pub-restaurante
as intervenções feitas foram para poder acomodar a função atual. Sabemos que um pub é um espaço de estar noturno. Entretanto, este espaço foi um espaço alugado e antigamente funcionava como um restaurante e pronto, teve que se fazer o revestimento das paredes para poder abrigar essa função nova, colocar cores que estão muito ligadas àquilo que é o espaço noturno, fazer um jogo de luzes e pronto, distribuir os espaços. Hoje vive da arte de desenhar projetos para habitação, hotéis, escolas, restaurantes, entre outras obras. Decidimos visitar um projeto por si desenhado, concebido para restaurante na cidade de Maputo. Aqui todo o detalhe é baseado na arte, desde o chão, o teto, a iluminação, até ao tipo de mobiliário. Engana-se quem pensa que a arquitetura é uma área para gente elitizada. Sofia diz que há sempre um projeto para todos os níveis sociais. Poder oferecer um maior contributo para a arquitetura da habitação social. Bem, estamos num país em vias de desenvolvimento e penso que não seria justo e não seria um motivo de orgulhar-me daqui a, sei lá, 30 anos se não oferecer esse contributo. A arquitetura da habitação social é para a classe mais desfavorecida. Encontrar soluções construtivas que sejam mais eficientes e que, pronto, sejam com uma capacidade de resiliência maior. Exatamente. Para Sofia, a concepção de um projeto de arquitetura depende do contexto, da região onde se pretende construir a infraestrutura e do material a ser usado. Olha, mais do que ter uma marca ou de criar uma identidade do projeto, a ponto de qualquer pessoa que olha para o projeto tenha referência de quem é que o fez, o nosso maior princípio do projeto é olhar para a característica do local a projetar, inspirar-nos pela paisagem que está à volta, pelos edifícios que estão construídos nesse local, pelas características climáticas, se for um local que esteja por cima de uma montanha. Eu acho que o projeto deve ser reflexo das condicionantes que estão nesse local, mais do que o arquiteto que querer criar uma marca forçadamente, que muitas das vezes pode não ser compatível ao local. Eu acho que temos que ter uma atenção especial a pré-existências. Sofia sonha crescer no ramo da arquitetura e estar em frente de outros grandes projetos. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, telespectador. Olá, bem-vindos ao Tema Diário. Vamos aqui no Teatro. Muito boa tarde, está no ar o Vidas em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser. Num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. A empresa chinesa Africa Great Wall Company já explorou perto de 500 mil toneladas de areias pesadas na localidade de Deia, distrito de Xinde, na Zambésia. Esta informação foi avançada pelo diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia.
Do ponto onde nos encontramos é, portanto, o rio Muindene, justamente no distrito de Xinde, província da Zambésia. É aqui, neste rio, onde é, portanto, transportado areias pesadas através desta plataforma flutuante que podemos documentar. Areias pesadas que saem daqui vão para a China. Através da exploração de pouco mais de 500 mil toneladas de areias pesadas, em termos de arrecadação de divisas, a empresa chinesa coletou pouco mais de 24 milhões de dólares nos últimos 4 anos. Então, em termos de quantidades de minerais que exportou até cá, temos aqui 483.570 toneladas, o correspondente a aproximadamente, portanto, 24 milhões e 29 mil dólares e 485. Portanto, este é o valor do mineral e correspondente, portanto, a acima de 1 milhão de dólares. Em termos de impostos, aquela firma pagou ao Estado nos últimos 4 anos pouco mais de 1 milhão e 400 mil dólares. Em termos do que falei sobre o imposto da produção, é o valor que está aqui, que contribui muito, portanto, é o valor que entra diretamente no cofre geral do Estado. Para tornar possível o carregamento de areias pesadas para a plataforma flutuante, foi instalado aqui, ao longo do rio Muindene, o porto flutuante, tal como se pode ver nas imagens. É a partir daqui onde as areias pesadas seguem para o navio e depois para a China. Verso Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Xinde, na Zambésia. Por outro lado, a África Great Wall Mining já reassentou 42 famílias abrangidas pelo projeto de extração das areias pesadas na região de Deia, na Zambésia. Cada casa é do tipo 3 e está orçada em 1.500.000 meticais. O processo de reassentamento é uma realidade na localidade de Mitange, distrito de Xinde. As 42 famílias aqui reassentadas viviam anteriormente na zona abrangida pelo projeto de extração de areias pesadas. O custo total das casas, contando com o transporte do material que sai de Climane para a localidade de reassentamento onde estamos a fazer de Mitange, incluindo com o transporte terrestre e aquático, mais o material importado da China, a mão de obra, totaliza num valor de 1.500.000 meticais por cada casa. Acredito que nós, segundo o trabalho realizado, sentimos a vontade e a população sente-se muito à vontade de ter recebido as primeiras 42 casas. E precisamos mais esforço no sentido de poder pressionar, porque aqueles que ficaram querem também estar nesta situação como os outros estão. O projeto prevê a construção de pouco mais de 100 casas. Os primeiros beneficiários estão satisfeitos com o novo lar. Gostou? A minha casa, entregou no governo, gostou. Não está culpado, não tem cama, estou com sono, não entregou não. Sim, pois estamos a viver. Como não? Neste momento estou satisfeita porque recebi esta casa. O que neste momento me falta, mais ou menos, estou a pedir energia. Entretanto, o processo de eletrificação e outras benfeitorias serão salvaguardados, tal como preconiza o projeto de reassentamento. O bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique considera que a falta de conhecimento sobre os planos e dinâmicas de crescimento da cidade de Maputo dificultam a planificação de um sistema viável de transportes na urbe. Ibrahim Remane falava hoje na aula inaugural da Universidade Técnica de Moçambique. Ibrahim Remane, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, foi nesta terça-feira orador da aula inaugural da Faculdade de Engenharias da Universidade Técnica de Moçambique, UDM. O bastonário revisitou os planos criados por o sistema de transportes na cidade de Maputo. Temos que criar a previsão do nosso crescimento da população e do tráfego gerado por essas construções que vão ser feitas ao longo do tempo. Muitas vezes nós não sabemos quais são de facto os planos da nossa cidade e isso dificulta a planificação dos transportes.
No que tange às infraestruturas, Reman considera que elas devem ser construídas, mas tendo em atenção a questão da manutenção. Estamos a construir novas infraestruturas financiadas por parceiros de cooperação, mas não planificamos o custo para a sua manutenção. E amanhã vão acontecer situações iguais a Muxungo e Chopcaia. A aula inaugural foi assistida pelos estudantes da Faculdade de Engenharia da UDM, docentes e o corpo técnico. Seguimos agora com a atualidade internacional. A África do Sul já tem um novo Conselho de Ministros. A reestruturação do governo foi feita pelo presidente Cyril Ramaphosa e desta vez passou pela consulta do ANC. A number of people have been tweeting. Na lista dos novos ministros, destaca-se o de Empresas Públicas, Pravin Gordhan, o antigo ministro das Finanças que se acredita que tenha conhecimento pleno da natureza das empresas estatais e que possa pôr fim às investigações de corrupção relativas à Eskom, Transnet e Denel. Nkankanene, o tecnocrata que havia sido demitido pelo Jacob Zuma em 2015, depois de ter resistido a escândalos de corrupção, foi resgatado para ser ministro das Finanças. Outro ministro que havia sido demitido por Zuma depois de ter feito um bom trabalho é Derek Hancom, atribuído ao Ministério de Turismo. A Nkosazana Dlamini Zuma, mulher que disputou o cargo de presidente da ANC com Ramaphosa, foi-lhe oferecido o cargo de ministra na presidência, passando a ser responsável pelo planeamento, monitoria e avaliação da governação. Uma nomeação mal vista pelos analistas sul-africanos é do vice-presidente da República, David Mabuza, que é acusado de ter facilitado para a captura de Estado. Contudo, era esperado que Mabuza ocupasse tal cargo por ser tradição no ANC que o vice-presidente do ANC seja o vice-presidente da República. O novo presidente Cyril Ramaphosa fez questão de remover do seu novo governo maior parte daqueles ministros que estiveram implicados em escândalos de corrupção e tráfico de influência entre o antigo presidente sul-africano Jacob Zuma e a família Gupta. Em entrevista com a televisão ENCA, Ramaphosa deixou claro que este é apenas um governo de transição que se compromete a guiar a África do Sul até as eleições de 2019. Enquanto isso, o Botsuana é o primeiro país africano a quebrar silêncio sobre a crise humanitária na República Democrática do Congo. O ministro Tswana de Negócios Estrangeiros culpa o presidente congolês Joseph Kabila pelo conflito sangrento no seu país. Those responsible for delaying elections cannot point to the lack of a roadmap for elections. Tem sido comum que o Ocidente faça duras críticas ao presidente congolês Joseph Kabila por se recusar a sair do poder há mais de 2 anos, enquanto os países africanos optam pelo caminho mais suave para a pacificação da República Democrática do Congo. Porém, desta vez, Botsuana decidiu esta segunda-feira condenar o presidente Joseph Kabila pela crise humanitária e política no seu país, que se alastra desde 2016, ano em que Kabila devia já ter deixado o poder. Em comunicado, a ministra Tswana de Negócios Estrangeiros afirma ser inconcebível que a recusa de Kabila em organizar as eleições cause mais mortes e crie insegurança na República Democrática do Congo. Deste modo, Botsuana, que é um dos países africanos com mais estabilidade na democracia, apelou à comunidade internacional para colocar mais pressão sobre o presidente Kabila a fim de abandonar o poder e haver uma transição política do poder. O ministro congolês de Negócios Estrangeiros recusou-se a comentar sobre declarações do Botsuana. Desde 2016 que as eleições têm sido adiadas na República Democrática do Congo, causando manifestações mortíferas e levantando suspeitas que Kabila pretende alterar a Constituição para ficar mais tempo no poder, tal como fez o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O Partido Comunista Chinês propõe a eliminação da lei que limita o presidente da República a permanecer no poder durante 2 mandatos. Alguns ativistas da China criticam a decisão. O presidente da China, Xi Jinping, poderá permanecer no poder por um tempo indeterminado.
O Partido Comunista Chinês propôs este domingo a revogação da lei dos 2 mandatos presidenciais, significando que Xi Jinping, que também é chefe do partido e da defesa, nunca mais saia do poder. O maior partido da China também pretende adicionar o pensamento de Xi Jinping nas linhas da Constituição da República. As 2 propostas serão provavelmente aprovadas pelo Parlamento leal ao presidente chinês em março. Contudo, alguns ativistas criticam a medida, alegando que a China vai se transformar numa nova Coreia do Norte que desde 1940 é governada pela dinastia Kim. Os comentários publicados nas redes sociais foram prontamente apagados. De todas as formas, Xi é o presidente com mais popularidade na China, em grande parte por causa da sua luta severa contra a corrupção, que já derrubou grandes figuras de poder que jamais se pensava que pudessem cair. Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a mudança da Constituição é um assunto só e só da China, tendo elogiado Xi Jinping por desenvolver a economia dos chineses. Vamos a mais uma curta pausa no Jornal da Noite. Mas antes, vamos olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 22. Xai-Xai com 29 graus de máxima, 22 de mínima. Inhambane com 30 graus de máxima, 23 de mínima. Para a zona centro do país, Beira, 30 graus de máxima, 25 graus de mínima. Chimoio, 26 graus de máxima, 20 de mínima. Tete, 32 graus de máxima, 24 de mínima. E, neste caso, Climane com 31 graus de máxima, 25 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Pemba com 31 graus de máxima, 25 de mínima. Lixinga com 25 graus de máxima e 18 de mínima. Até já! Basquetebol de primeira é no seu canal de eleição. De 3 de março a 16 de junho, as estrelas da modalidade da bola ao cesto irão brilhar na STV Notícias. Os espetáculos, os afundanços, os desarmes de lançamento, os ajustes técnicos, a emoção. 7 equipas em masculinos e 6 em femininos dão corpo a Engine Maputo Basket, campeonato da cidade. Olá, bem-vindos ao TV Diário. Vamos ao TV das 10. Para quem nos acompanha da STV Notícias, para quem nos acompanha da STV, até muito perto das 8. STV Play, mais próximo. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Um país sem história é um país sem futuro. As imagens falam por si. Vasos para decorar diferentes ambientes, desde dentro de casa até jardins. Mas dá para imaginar como estas belíssimas obras são produzidas? Com base em toalhas recicladas. Sim, toalhas. O artista Salvador Mungói é o dono da ideia e
e fala de como tudo começou. Hoje esse slogan para mim, do lixo para o luxo, do lixo para o luxo. E quando olhei para esta toalha, no primeiro projeto que eu fiz foi uma coisa mesmo de alegria, deu-me muita alegria, porque eu vi que consegui tirar um objeto que já não era valorizado, era somente deixado de qualquer maneira, em qualquer lugar, e não se dava mais valor a este objeto. Então eu vi esta necessidade de buscar, então isso trouxe muita alegria para mim, ter conseguido projetar este tipo de vasos. Tudo começa com uma toalha para reciclar, uma pequena quantidade de cimento e água. O cimento é misturado com água até atingir o ponto ideal e a seguir é mergulhada a toalha. Depois vem o desenho para dar forma ao vaso. E é aqui onde o toque artístico entra em cena. Após 5 dias a ganhar consistência e forma, a pintura dá vida às obras. Ficou-se muito tempo a se pensar que só pode-se pintar tanto numa tela, enquanto existe vários suportes por se aproveitar. Então eu busco agora a toalha para expressar os meus sentimentos. Eu já não preciso de pensar tanto, preciso de uma tela, e tela leva muito tempo para a sua criação, tanto leva muito valor. E eu uso toalha, eu uso vaso para transportar aquilo que está dentro de mim como artista. Mas Salvador trabalha ainda com reciclagem de garrafas, também para produzir vasos. Basta ver uma coisa que possa me dar textura. Às vezes eu uso mesmo as próprias folhas, às vezes eu uso mesmo a própria areia, tanto areia da praia. No momento que dê-me uma textura. E nas tintas, nas pinturas, há uma coisa muito interessante, que agora estou a fazer um estudo, tipo pintura usando argila, usando areia, aliás, usando areia vermelha, usando uma chamareia cor de laranja, e também estou a fazer um estudo da cinza, ver se eu consigo criar tanto uma cor com a própria cinza. Então... As garrafas PET servem também para a decoração de muros de vedação. Ideias raras com objetos comuns. A criatividade já tem admiradores garantidos na família. Para mim é uma honra. O homem não deve pensar para trás, deve pensar para frente, olhar à frente. Muito orgulhosa por ele, né? E pela iniciativa que ele teve, porque são muitas ideias que ele tem, são muitas mesmo, que nem posso descrever todas. Mas no que depender deste homem, a criatividade ainda vai conquistar o coração de muita gente. O primeiro objetivo é um ambiente saudável. Esse é um dos primeiros objetivos, termos um ambiente saudável. Mas através deste ambiente saudável, e que possamos também ter um ganho, né? Que é o valor um dia ter uma empresa que possa se responsabilizar tanto na área de produção somente com produtos reciclados, o que é possível, porque muitos países desenvolveram mesmo através disso. Então o meu sonho é que um dia, né, possa se criar uma indústria que venha, né, responder à área tanto da reciclagem. Moçambola 2018 vai começar. No dia 3 de março, no jogo de abertura, o Chibute Futebol Clube recebe o Desportivo de Nacala para uma partida cheia de emoções. Um espetáculo que será brilhantado com a atuação de Miss Tabau, grupos locais e paraquedistas. Acompanhe todos os momentos
em direto e exclusivo a partir das 14h45 na STV e STV Notícias. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. O desporto a marcar presença no último bloco do jornal. O treinador do Costa do Sol, Leonardo Costas, diz respeitar o Machacane, adversário dos Canarinhos na primeira jornada do Moçambola 2018. O técnico diz que a sua equipa irá encarar o jogo com humildade, mas com os olhos na conquista dos 3 pontos. Ainda na ressaca da conquista do torneio Top 8 Mavila Boy, os canarinhos iniciaram os trabalhos com vista ao derby com o Machacane, com um grupo de trabalho reduzido, pois alguns jogadores que evoluíram no domingo estão em fase de descanso, devendo se juntar aos colegas esta quarta-feira. Os atletas começaram os trabalhos com algumas atividades leves e uma palestra dirigida pela equipa técnica. Para o jogo deste sábado, os canarinhos apresentam índices de confiança elevados e ambições de conquistar os 3 pontos. Vamos abordar o jogo da mesma maneira que abordamos todos os jogos, com muita humildade, trabalho. E eu acho que vai ser um bom resultado com a determinação de cada jogador. Individualismo também vai contar no jogo. Eu acho que vamos ter um bom resultado logo na primeira jornada. Motivada pela conquista da Supertaça Mário Coluna e torneio Top 8 Mavila Boy, a equipa técnica espera levar a melhor no jogo entre os dois históricos do futebol moçambicano. Sabemos que vamos a enfrentar a una gran equipa como es Machacane, lo respetamos mucho, sabemos que va a ser un compromiso, un jogo muito duro, pero estamos bien, estamos fuertes y hay que continuar a trabalhar com humildade e trabalhar solamente. A formação do Costa do Sol terminou o campeonato do ano passado com 56 pontos na segunda posição, atrás da União Desportiva de Songo, campeão nacional em título. Para este ano, os objetivos passam por conquistar o título. Por sua vez, jogadores e equipa técnica do Machacane estão cientes das dificuldades que vão encontrar no derby diante do Costa do Sol sábado, mas afirmam que farão de tudo para vencer. O jogo mais atrativo da primeira jornada do Moçambola 2018 está agendado para sábado no Estádio Nacional do Zimpeito e o Machacane quer sair-se vitorioso e entrar com o pé direito na prova. Para o efeito, a equipa técnica está a privilegiar os aspectos técnicos, físicos e psicológicos com os jogadores de forma que estejam preparados para fazer face ao vice-campeão nacional. Confiança num bom resultado é o que não falta no seio dos jogadores que estão a preparar o embate, motivados para o derby. Já vamos começar com o Costa do Sol, que vai ser um derby. Então nós estamos a nos preparar a todo gás para entrarmos na competição com mais força. Eles estão motivados. E nós também não ficamos atrás e nós queremos entrar neste Moçambola a ganhar, então nós vamos lá com tudo, acreditamos que é uma equipa grande, vai ser um derby. A equipa técnica diz estar a fazer de tudo para ultrapassar o Costa do Sol. A mesma considera que as saídas de Nelson e Pai não afetaram a equipa. Este ano calhou-nos Costa do Sol, vamos encarar o jogo como se fosse um jogo normal, apesar de ser um Costa do Sol. Nós reforçamos muito bem, principalmente nesses setores. Temos o Bernardo, que volta a casa, que vinha jogando, saiu para o Ferroviário de Nampula, mas voltou, é bom jogador, contamos com ele. E temos o Danilo também, que é defesa esquerda, que é nosso jogador, saiu por um ano, está aqui conosco, é excelente jogador. O jogo entre o Machacane e o Costa do Sol está agendado para este sábado, às 19 horas, no Estádio Nacional do Zimpeito. Inspetores da Liga e Federação de Futebol inspecionaram os campos de Gondola e da Sualpo, que vão acolher os jogos da UP de Manica e do Teste África. Os mesmos irão se pronunciar sobre as condições dos recintos brevemente. A equipa liderada pelo técnico da Liga Moçambicana de Futebol escalou primeiro o campo do Ferroviário de Gondola, onde será palco dos jogos da Primo Divisionária UP Manica. Detalhe a detalhe, a brigada começou por inspecionar os dormitórios dos jogadores, depois seguiu aos balneários e outros compartimentos.
Relativamente ao campo, este inteirou-se das medidas e outros detalhes. Já no campo da Sualpo, o exercício foi o mesmo. Quisemos saber dos inspetores se os campos estão em condições para acolher a maior prova de futebol. A resposta foi de que há pequenos detalhes por acertar. E recomendações daquilo que tem que ser feito para melhorar, em termos daquilo que será necessário, possivelmente, para receber a prova de Moçambola. Mas daquilo que é uma análise preliminar, está em condições este campo? Naquilo que é análise preliminar, o que nós temos de dizer é que há um trabalho que está a ser feito. A decisão de receber ou não Moçambola virá naturalmente num comunicado que será emitido pela Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol. Estamos satisfeitos, vamos aguardar pelo relatório que será emitido e daí implementá-lo na íntegra de acordo com os nossos recursos. Sem mencionar quais, a equipa disse que alguns campos, por onde passaram a efetuar vistoria, poderão não acolher o Moçambola por não obedecer os padrões recomendados pelas entidades que gerem o futebol moçambicano. E é tudo no Jornal da Noite de hoje. Obrigada pela preferência. Contamos consigo amanhã, à mesma hora. Tem muito mais informação no Noite Informativa. Boa noite.